Mas, antes de tudo, eu acho que todo mundo que tá aqui conhece o Sr. Pedro Lobato, mas quem não conhece, Pedro, enquanto eu divulgo a gente no Twitter, se apresente, meu bem. Bom, gente, eu sou o Pedro Lobato, como a Ana disse, né? Pra quem não me conhece, eu tenho um podcast de animes. Eu sou host lá no Animes Overdrive, né? Disponível no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favoritos. E além do podcast de animes, eu tô por aí espalhado na internet, participando de mesa de RPG ao vivo. Já participei de mesa aqui no canal da Ana, no Pausa pro Café, então o pessoal que acompanha o canal há mais tempo aí provavelmente me viu na mesa de Tales from the Loop, jogando com o roqueiro Hunter. Uma mesa bacana pra Vamos cacete. dar um spoiler pro pessoal? Ai, meu Deus do céu. Falar Dá, que vai. você estará em uma próxima mesa aqui no Ai, canal? Deus. Fala, pode falar. Posso falar? Pode, Será que cara, eu... pode. A gente deixa pro final. Não, deixa pro final, Deixa pro claro. final, Não. né? No final eu Novidades para o conto. final, novidades para o No final. final eu conto. Vamos fazer suspense. Isso. Tem que ter o clickbait no título É. do. Descubra no final. E além disso, eu produzo conteúdo pra internet, na realidade, assim, há muito, muito e muito tempo, assim, desde os meus 14 anos, quando eu comecei, sei lá, o primeiro blog de Cavaleiro do Zodíaco na internet. E já escrevi sobre cinema em alguns sites, pro UOL, e por muito tempo eu falei sobre cinema, e aí eu fui mudando aí de conteúdo ao longo do tempo. Já gravo podcast, já tem mais ou menos tem uns bons 10 anos aí nessa vida de podcast. E nos últimos 2 anos eu tô produzindo aí o Animes Overdrive, que hoje é o meu projeto ativo e que eu dou 100% de atenção, carinho e às vezes menos atenção do que eu deveria. A Ana sabe, a Ana briga comigo. Eu brigo com todo mundo na internet, né, pra produzir mais conteúdo. Esse é o meu papel como produtora de conteúdo e fazer as pessoas produzirem mais conteúdo. E é justamente esse o motivo pelo qual eu tô fazendo esse estilo de conteúdo aqui na Twitch. Eu gosto muito... eu nunca tô satisfeita. Eu gosto muito de fazer as pessoas produzirem conteúdo. Por mim, eu fazia todo mundo ter um canal no YouTube, todo mundo tava produzindo conteúdo. Eu trabalho com isso. Pra quem não sabe, eu trabalho em uma network, então todo dia eu tô fazendo as pessoas produzirem conteúdo. Eu tenho reunião todo dia, inclusive eu já tive 3 reuniões diferentes, com 3 canais diferentes, então eu tô falando todo dia sobre YouTube e conteúdo. Só que eu gosto de falar sobre isso, eu amo falar, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre produção de conteúdo. Mas eu não quero fazer um canal no YouTube e falar assim, como produzir o seu canal no YouTube e ganhar milhões. Eu acho isso um saco. Então... Eu acho, tipo, muito coach de YouTube. Não gosto. Acho um saco quem tenta, tipo, ganhar dinheiro fazendo isso. Então, eu acho que é muito mais válido a gente ter conversas interessantes sobre a produção de conteúdo o dia inteiro, a madrugada inteira, diga-se de passagem. Sim, eu posso ficar até 4 horas da manhã falando sobre isso sem problema nenhum. Né, Gusta? Então, Been there, né? eu gosto muito. Então, a gente tá aí pra fazer isso e conversar sobre isso. Por isso a gente tem esse programa agora. E chamei Pedro para começar a falar sobre isso. Então, vamos começar nosso bate-papo. Pedro, há umas 2 semanas... Semana passada que a gente começou a falar sobre esse assunto? Foi semana passada. Semana passada. A gente estava conversando sobre a dificuldade, às vezes, de produzir conteúdo X ou conteúdo Y. E se a gente realmente deve falar sobre conteúdo... Será que a gente deve falar sobre todo tipo de conteúdo como produtor de conteúdo? Porque a gente tava na discussão de que, às vezes, nem sempre a gente precisa falar sobre conteúdo X ou Y. Você estava muito falando sobre falar sobre algo que é ruim, né? Se a gente necessariamente precisa falar de algo quando a gente não gosta dele. Ou a forma também, Ou né? a forma com que a gente fala. Será que necessariamente... Como é que foi a pergunta que você tinha me feito? Nossa senhora, minha memória é horrorosa. Como é que você me veio com essa? Não, eu vou lembrar. É que a gente fala muito no WhatsApp, talvez eu não consiga achar a pergunta. Mas eu lembro que você me perguntou algo como se a gente constrói o nosso público... será que é culpa nossa construir o público que
Não... O quanto é nossa responsabilidade o público que a gente constrói com o conteúdo que a gente faz, né? Tipo, Isso. é isso mesmo. Nossa, a gente pode chegar nisso aí, sem falar nomes, né? A gente pode chegar nesse assunto que eu acho que é interessante mesmo. E eu achei isso muito interessante, justamente, eu fiquei, né? Eu lembro até no dia que eu tava, tipo, falei, eu tenho entrado em uma reunião, eu não vou poder te responder isso agora, mas eu quero conversar sobre isso. Porque eu acho isso importante, e a gente até chegou nessa conversa, porque eu, durante muito tempo, falava sobre alguns livros que eu não gostava e de alguns assuntos, até eu chegar a perceber de que não necessariamente eu preciso falar sobre tudo. E não é porque me pedem sobre um assunto que eu preciso falar sobre ele. Não é porque o assunto está no momento, ou que ele está em voga, ou porque eu sou especialista, e vamos colocar várias aspas aqui, que é necessário que eu fale sobre aquilo para me continuar... continuar. Essa foi horrível, Pet. Continuar relevante dentro do assunto, né? Às vezes a gente... É muito melhor que eu escolha conversar com a minha comunidade, dizer, prefiro não falar sobre isso, não gostei, e um tweet resolve aquele assunto, do que eu faça um vídeo inteiro comentando e falando sobre um assunto que eu não gostei, e crescer sobre aquilo, do que, enfim... Comente. Descreva. Eu tenho alguns pontos assim, legais assim, pra gente conversar sobre isso. E eu vou começar a nossa conversa sobre isso. Eu comecei... quando você começou falando, você mencionou um negócio que eu acho importante destacar, que é em relação a... O que te motiva, né? O que faz você produzir um conteúdo? E eu acho que o principal ponto, né, nessa questão, na realidade, eu preciso produzir um conteúdo XYZ, e eu acho que as pessoas, a gente tende a esquecer que você só produz conteúdo se você, primeiro, quer produzir conteúdo, né? A Ana, com certeza, compartilha comigo o sentimento que, assim, eu não sei como foi a sua história, eu sei que, por exemplo, o canal do YouTube você tem mais de 10 anos, né, de experiência. Mas assim, quando você começou, o que te fez começar a produzir? E eu tenho certeza que a sua resposta é a mesma que a minha. Por que você começou a produzir conteúdo na internet? E é a vontade de falar. É a vontade de se expressar de alguma forma sobre algo que a gente gosta, né? Que é algo que a gente tenha interesse, algo que a gente... sinta que tem algo a dizer a respeito daquilo, né? Seja a forma como for, independente de forma, é o assunto, um tema, enfim, você tem uma vontade de você para fazer isso. E eu acho que as pessoas chegam a um determinado ponto da produção de conteúdo que tendem a esquecer esse fator muito simples da produção, sabe? Que é o que te fez começar a produzir isso, sabe? E aí, puxando pro assunto do que você falou da questão de você, por exemplo, chegou num ponto que você decidiu que, eu não vou produzir conteúdo assim, eu não preciso produzir conteúdo assado, eu não gostei, por exemplo, em livro, né, eu li o livro, não gostei, eu não vou produzir um conteúdo sobre ele, né, e eu tive uma experiência muito semelhante quando eu produzia, antes do Animes Overdrive, no meu podcast antigo, que era de cultura pop, que se chamava Overdrive, a gente oscilava muito nos temas sobre cultura pop, e eu lembro que me bateu muito, muito forte, assim, um episódio que a gente gravou sobre 13 Reasons Why, em que, assim, o episódio foi basicamente eu e uma amiga, foi só eu e uma amiga minha, de um portal de cultura pop lá de Recife, inclusive, MaxCon, e a gente meteu o pau na série, sabe? Tipo, a gente falou milhões de problemáticas que a série tinha e tudo mais, não sei o quê. Só que, assim, o programa... E, assim, ali eu tive uma sensação muito forte, sabe, Ana? Que nem você tava comentando o livro que você não gostou, que você não quis produzir. Eu percebi, assim, eu não quero mais produzir sobre algo que eu, tipo... Que eu não acho que eu tenha algo a acrescentar, sabe? Que eu não acho que seja... relevante ou só o ódio pelo ódio, sabe? O não gostei pelo não gostei. Porque quando a gente trata ainda mais quando a gente trata de produto cultural, de filme, de livro, de anime, por exemplo, a gente tá falando de experiências pessoais, sabe? Existe uma parcela dessas coisas que é
científico, analítico, existe um estudo, né, empírico relacionado àquilo, que você pode fazer uma análise, né? Em animes a gente tá falando de animações, roteiros, em filmes a mesma coisa, cinematografia, iluminação, etc, etc. Mas ao mesmo tempo existe a parcela da experiência pessoal, e isso nunca vai ser igual de pessoa a pessoa, sabe? Sim. E Tem uma frase do Polanyi que eu amo, que foi uma frase que me mudou muito em questão de produzir conteúdo. Que ele diz que a gente não deve viver para sempre, que a gente não vai viver para sempre, mas que a gente deve produzir uma coisa que viva para sempre. E isso pra mim é algo que eu... Polanyi é tudo pra mim, né? Tipo, meu homem. Enfim, ele é muito... Tudo que ele fala, eu fico tipo... Não, é isso. É porque essa frase diz justamente sobre qual é a marca que você quer deixar. Exato. Né? E isso pra mim é muito importante nesse quesito de produção de conteúdo. Porque teve uma época em que eu produzia conteúdo todo dia. Eu postava vídeo todo dia. O canal cresceu? Cresceu. Eu tinha vídeo todo dia, eu produzia conteúdo todo dia, eu me matava de produzir conteúdo, eu tinha uma vida de merda. Eu fazia tudo em busca do canal. O canal cresceu bastante. Eu lembro de ter, 1.000 inscritos por mês, assim, e o canal crescia muito. Foi a época que o canal mais cresceu, mas eu não lembro desses vídeos. Eu não lembro desse conteúdo. E é isso que eu falo às vezes pra, por exemplo, eu trabalho com canais de games que às vezes produzem 5 vídeos por dia. E eu falo, você lembra desses conteúdos depois? Eles são conteúdos memoráveis? A gente lembra que o algoritmo ele é uma ferramenta que exige de você, e ele é um conteúdo, ela é ingrata. Eu falo que o YouTube ele é um conteúdo ingrato, ele exige demais do produtor de conteúdo, e não só o YouTube, mas todas as ferramentas como um todo. A gente vê TikTok, Twitter, tudo, né? As ferramentas como um todo, elas exigem demais do produtor de conteúdo, porque elas querem produto, elas querem esse imediatismo tão grande. Só que a gente tem que também pensar na gente como produtor de conteúdo, porque a gente não vive assim, a gente não consegue consumir essa quantidade absurda de produção de conteúdo. Eu acompanho um produtor de conteúdo que eu gosto muito, que é o Cani Seco, que ele produzia vlogs diários de produção de conteúdo. Ele vinha muito naquela escola Casey Neistat de produção de conteúdo, assim. E chegou um tempo que ele falou assim, não consigo, não quero, eu não consumo mais isso. E eu acho que olhar pra dentro do que a gente consome é muito necessário pra nossa produção de conteúdo. Olhar assim, o que eu consumo, o que eu gosto de assistir, de ver, de consumir, pra daí você saber também o que você gosta de fazer, sabe? O que você tá disposto a fazer. Eu acho isso muito importante como produção de conteúdo, sabe? Porque aí você consegue também... Quando eu assisti uma live do Cani Seco falando isso, e ele é produtor mesmo, ele tem uma produtora, né? Eles fazem clipes e várias outras... esqueci o nome. TikToks. Não, eles fazem coisas pra TV e várias outras coisas, assim, tipo comerciais, era isso que eu queria dizer. E aí ele tava falando sobre isso, e o YouTube chamou ele pra um negócio lá do YouTube, e aí ele completamente fora, assim, sabe? Ele pegou e falou assim, não, porque eu faço um vídeo por semana e é um vlog da semana. E ele falou assim, o canal dele não é o maior do YouTube Itália, pelo contrário, ele é um canal pequeno, ele tem acho que 300 mil inscritos por aí, e eles fazem um vídeo por mês, um vídeo por semana. Mas é aquele vídeo que você assiste e você tem a sua vida transformada depois de cada vídeo. Porque todo vídeo é uma experiência diferente. A linguagem que ele utiliza é diferente, o tipo do vídeo todo. Então é uma experiência completamente diferente. Aquilo transforma as pessoas. E ele criou toda uma comunidade. Ele criou uma comunidade ao ponto de... Ele viajou a Itália inteira em uma sessão de vídeos que ele fez, apenas com a comunidade dele. Ele chegava no lugar e postava um stories na comunidade, falou assim, pessoal, eu cheguei em lugar tal aqui, quem tá aqui que eu posso passar a noite hoje aqui. E ele foi, gravando assim, e o pessoal chegava, não, eu tenho um hotelzinho aqui da minha avó, passa a noite aqui.
E foi, tipo, sensacional. Eu lembro que eu traduzia esses vídeos, que eu fazia legenda pra eles, e era sensacional, porque você tinha a criação de uma comunidade. E aí a gente volta para aquilo que eu tinha conversado com você, que você perguntou, a gente tem culpa da comunidade que a gente cria? Eu acho que sim. E eu acho que é muito isso. A gente constrói a nossa comunidade. Se a gente constrói uma comunidade que a gente se baseia no ódio pra fomentar isso, pra Perfeito. criar, né, a forma com que a gente comenta sobre as coisas, a forma com que a gente cria essa... até a forma com que a gente comenta sobre as coisas mesmo, é sobre isso que a gente vai receber de volta. Então está muito baseado. E eu já fiz um monólogo inteiro e não deixei meu convidado falar, gente. Não, mas assim, perfeito, assim, que eu concordo, assim, em gênero no grau com tudo que você falou, porque eu acho, sim, que a gente é responsável pelo público que a gente tem no nosso canal, na nossa produção de conteúdo. E assim, a gente, óbvio, tem que entender que a ferramenta é desgraçada, né? Ela é ingrata, que nem você falou, porque o YouTube, o Spotify, enfim, todas as ferramentas, elas querem que você produza mais, querem que você produza de forma massificada, né? Tipo, em quantidades cavalares e mais tempo para encaixar mais propaganda. E aí você produz, por exemplo, esse exemplo que você falou, é um vídeo por semana, o cara provavelmente cai em ranking aí, o algoritmo ferra ele, deve ter um maior problema. Enfim, ou seja, as pessoas que às vezes querem tirar um dinheiro maior disso, querem tentar se sustentar com isso, né? Porque querendo ou não, a realidade aqui, principalmente no Brasil, né? A maioria das pessoas não consegue viver de produção de conteúdo, né? Exclusivamente. E é difícil e tudo mais. Aí você acaba sendo escravo dessas ferramentas, né? Isso é problemático. Só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que, nossa, eu concordo demais com você, porque a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente fala e a forma como a gente fala e o tipo de produto que a gente produz, porque eu acho que isso pode sim se virar contra você em algum momento, sabe? Porque você, que nem você. O exemplo que a gente tinha dado aquele dia, né, que eu tava conversando, foi o caso de uma criadora de conteúdo que teve um raid da comunidade dela, que é gigantesca, que é muito grande, porque ela falou mal do negócio que ninguém queria que, sabe, tipo, era o queridinho da galera. E assim, aí a gente volta para aquilo que a gente tava falando antes sobre, tem muito sobre experiência pessoal, tem muito sobre conexão pessoal com as coisas, sabe? Então, às vezes ela não se conectou com aquilo. E tá tudo bem. E aí, tipo, ela precisava ter produzido um conteúdo sobre aquilo, falando mal pra cacete, pra galera cair matando? Não precisava. Só que ao mesmo tempo, ela tá presa nesse algoritmo do lance de ter que produzir, de ter que fazer o vídeo, da galera, do público pedir, sabe? Tipo, bater o pé e, não, a gente quer a sua impressão, a sua opinião sobre isso e tal. E isso é muito perigoso, sabe? Então... e a gente entra naquela necessidade da opinião, né? A gente entra nossa, nesse... Sim. É uma coisa que é muito complicada quando você vira produtor de conteúdo. A sua necessidade de opinião sobre as coisas. Você tem que dar opinião sobre tudo. Então, não necessariamente, e eu acho isso muito importante quando a gente fala sobre eu preciso produzir esse conteúdo, né? Eu preciso... É necessário criar esse conteúdo agora? Sim. Quando eu quero muito produzir um conteúdo sobre alguma coisa, eu acho que eu até falei isso com o Ped quando eu tava conversando com ele sobre criação de conteúdo e YouTube, que quando eu quero trazer um conteúdo novo pro canal e eu quero trazer aquilo pra... né, introduzir um conteúdo novo dentro do meu canal, eu geralmente trago aquilo pra Dante, né? Eu pego aquilo e trago junto pra falar sobre Dante. Por quê? Dante é o meu conteúdo principal, é aquilo que me dá dinheiro, é aquilo que as pessoas me conhecem por causa de Dante, as pessoas reconhecem o meu canal por causa de Dante, é o que eu sou mais bem posicionada, enfim, eu sou a menina do Dante. Então...
Adivinhando a Divina Comédia. Então eu já aceitei isso e eu sou muito feliz, pausa pra um Dante. Eu sou muito feliz com isso, gente, não tenho nenhum problema com isso. Então se eu quero falar sobre alguma coisa nova, geralmente eu vou incluir com aquilo. Comecei a falar de anime no meu canal, eu trouxe anime pra Dante, então eu vou trazer essas referências. Pra ligar isso com aquilo, eu não vou falar sobre anime sozinho aleatoriamente, eu vou trazer isso pra Dante pra começar a dar relevância pro algoritmo entender que eu tô ligando essas duas coisas, pra esse vídeo começar a ter relevância, pra ligar o Dante ao anime e entender que, ó, beleza, ela tá ligando essas duas coisas, vou dar força a isso, né? A gente faz esse trabalho de link building que a gente fala em SEO, e aí eu começo a produzir conteúdo. Aí depois eu separo esses dois, faço vídeos separados. Mas eu gosto primeiro de entender. É uma estratégiazinha. É tudo pensado, gente. Não é mas nada... tem que ser estratégico. Mas assim, você falou um negócio que eu acho muito importante, Ana, que é assim... Você tem que produzir, falar de anime no seu canal? Não. Não, mas você quis isso, né? Você que teve vontade de fazer isso e você fez uma conexão com o Dante que, tipo, eu acho que essa intenção inicial é muito importante, sabe? Você não tem que produzir sobre anime, mas você quer falar sobre anime no seu canal. É o seu espaço, né? É o momento que você tem pra falar sobre as coisas que você quer falar. E você fez uma conexão legal. Então, tipo, eu acho que isso é o melhor dos mundos, na realidade. Que você fez isso e ainda foi estratégica pro algoritmo não te ferrar. Eu acho que isso é uma coisa bacana de se falar, que é tipo, eu até falo, né, que às vezes quando eu vou pra evento, as pessoas me param e me chamam de pausa, né? Tipo, ei, pausa. Tipo, eu virei o pausa. Acho muito engraçado isso. Pausa, vem cá. E eu não sou mais a Ana, eu sou o pausa. Você preferia ser a pausa ou a café? Não sei. Sei que a Josi chama minha mãe de Dona Café. Não, tudo bem. Então, a gente acaba ficando, né? Nós tornamos aquilo que a gente produz. A produção de conteúdo fala muito sobre a gente se comunica através da produção de conteúdo. Então, acabamos se tornando aquilo e o nosso público entende isso também. É a forma com que a gente se comunica. Então, a forma com que eu falo na minha produção de conteúdo acaba ligando. É o teu branding, né? É a forma com que você se comunica, a forma, né, com que você se representa, é a forma com que você se apresenta para o mundo através da sua produção de conteúdo. Então, quando você fala Ana e pensa em Ana, você automaticamente liga à Divina Comédia. Você liga coisas coloridas e... Vilões. Você não pode me chamar de vilã, eu não sou vilã. Você não falou agora há pouco que você era Sukuna? Mas o Sukuna é amor. Tá bom. O Pedro, ele tem um ponto que ele sempre tem que me chamar de vilã. Mas enfim, eu falo sobre isso porque eu acho o sotaque francês. Eu acho que o italiano, por exemplo, são coisas que ligam a gente. Então, se você tem essa linguagem de expressar o ódio ou de falar mal das coisas, isso vai acabar pegando no seu brand. Pode ser algo que você queira, pode ser algo que você não queira. Aí depende do que você quer transmitir também, de qual a linguagem que você quer transmitir com você. Pode ser algo que você queira, e aí tudo bem também, né? Não é errado. Mas tem gente na comunidade, inclusive na comunidade de criação de conteúdo, que inclusive é conhecida dessa forma, né? Exatamente. É o cara que só reclama, que xinga, que fala mal de tudo, que briga com todo mundo. E aí a pessoa tá dormindo bem à noite com isso, né? Às vezes você quer criar uma persona em cima disso e tal, tudo bem. Seja feliz. Não tem problema. Mas você tem que aceitar lidar com isso. E uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão de produção de conteúdo principalmente agora, no momento em que a gente tá vivendo, né, pandemia e tudo mais, e principalmente sobre a responsabilidade que a gente tem quando a gente produz um conteúdo. E eu acho isso muito importante de se falar, porque a gente tá num momento em que tudo deve ser pensado na hora de ser produzido conteúdo. A gente vem cada vez mais pegando em cima e, né, tipo, falando sobre isso. É muito importante você criar um conteúdo com responsabilidade. Então é muito importante vocês pensarem também nessa questão. Porque cada vez mais os próprios algoritmos, as próprias ferramentas estão cada vez mais preocupadas também com esse quesito.
Então é importante também pensar na forma com que você produz conteúdo. Eu produzo conteúdo de entretenimento, mas o próprio conteúdo de entretenimento também é uma fonte de informação e precisa de responsabilidade. Tudo precisa de responsabilidade, essa é a verdade, né? Não é porque você tá falando de anime ou de desenho animado, de filme, cinema, super-herói, que você não tenha que ter responsabilidade sobre aquilo que você fala, sabe? Só porque aquilo é, enfim, fictício ou coisa do tipo. Inclusive, até, eu vou dar um exemplo pessoal meu em relação a isso, porque, como eu disse, né? A gente tá produzindo conteúdo há, sei lá, mais de uma década e tudo mais, então a gente passa por muita coisa, né? E muda também a cabeça, desenvolve, amadurece e tudo mais. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o Animes Overdrive, meu projeto atual, ele é o meu projeto mais maduro que eu já tive na minha vida, sabe? Tipo, melhor pensado, com uma editoria melhor, com mais diálogo e conversa entre os participantes, as pessoas que participam e tudo mais, e tem as coisas bem claras. Tanto que, por exemplo, eu falo de anime, e não é novidade para ninguém que anime tem uma comunidade complicada em vários fatores. Fatores, machismo, sabe? Tipo, homofobia. Rapaz! Pois é. Então a gente tem vários problemas aí nessa comunidade, né? Tipo, inclusive a gente tem criadores de conteúdo que não tem boa fama nesse quesito e tudo mais, mas tem, tipo, público pra cacete, ou seja, significa. Pode falar, isso mesmo. A gente tem racismo também. Vamos colocar as palavras, isso mesmo, tem que falar. E aí o lance é que, por exemplo, a questão sobre você, o que você faz com o seu público, como você se comunica, como você lida com ele e, de certa forma, como que você educa. Porque, por exemplo, teve um programa que eu gravei com uma outra criadora de conteúdo, uma grande amiga aí da comunidade, que rolou, assim, tipo, uma opinião pessoal dela e do PH no programa sobre um anime que eles não gostaram. E era um programa que era sobre as impressões da temporada. Então, a gente fala o que achou, o que assistiu, o que largou, né? Porque, comecei a assistir 10 animes, mas assisti todo inteiro 5 e larguei 3 e, não gostei disso por causa disso, etc. Enfim, é isso. E aí, rolou um backlash no Twitter de um cara, um ouvinte, e... Eu lembro que você comentou isso. Você lembra dessa história? Que, tipo, o ouvinte chegou e reclamou com ela, assim, sabe? Foi lá, meio que atacou ela no Twitter, e foi bizarro, assim, porque, tipo, eu tinha acabado de acordar, era 7h30 da manhã, e já tava rolando esse negócio, sabe, na timeline. E a minha amiga, obviamente, se sentiu ofendida e tudo mais, se defendeu, e o cara meio que cresceu. E eu cheguei lá também, sabe? E fui lá e cortei o cara, porque naquele momento ali, é aquela coisa, se você não vai e corta a pessoa só porque ela é seu ouvinte, sabe? Tipo, ele é meu ouvinte, então eu não vou falar nada, sabe? Eu vou me isentar. Não, sabe? Tipo, eu tenho a responsabilidade de ir lá e falar pro cara, é o seguinte, você tá errado. E joguei na cara dele o fato de que ela e o PH, tipo, tinham falado a mesma coisa e ele atacou ela, saca? Ou seja, o que é isso senão, tipo, um baita de um machista, babaca e tudo mais. E aí, assim, falei, chegou num ponto que ele foi lá, pediu desculpa, pagou tudo, sumiu. Não sei se esse cara continua vendo meu conteúdo ou não, mas o fato essa foi um exemplo que aconteceu em toda essa história, tipo, quase, eu tô indo pro 2º ano consecutivo de podcast, sabe? E foi a única vez que aconteceu algo do tipo, sabe? Porque a gente tá o tempo inteiro se posicionando nas coisas que a gente tem que se posicionar, sabe? Que a gente acha que é importante, sempre falando sobre isso no programa, quando é necessário. Então, de certa forma, é aquele negócio, você está filtrando seu público, você está educando ele. Sim. Inclusive a pessoal que, sei lá, às vezes não entende, ou enfim, é ignorante no assunto ou não, mas o fato responsabilidade, sabe? Você tem responsabilidade, sim, sobre as coisas que você fala, sobre como você se comporta com o público, sobre como você responde ele também. Muito. Isso é interessante falar, né? Tipo, por exemplo, eu geralmente converso mais com as minhas amigas sobre isso, mas é uma coisa muito comum e é uma...
constante reclamação de mulheres que produzem conteúdo, que a gente não... Por exemplo, eu produzo vídeos sobre a Divina Comédia, às vezes eu fico 3 meses pra produzir um vídeo, faço um puta conteúdo, e aí quando eu vou receber um comentário, é tipo, nossa, você está linda. Eu tipo, enfio linda no cu. Sim, cara. Tipo, mano, olha tanto trabalho que eu tive. Olha tanto livro que eu tive que ler. Mas essa é outra coisa que a gente Esse fala às conteúdo. vezes, né? Os teus comentários, puta merda, os teus vídeos, olha... Sabe? Tipo, pô, e assim, eu ainda sou uma produtora de conteúdo que eu tenho muita sorte, porque 78% do meu público é masculino. Tanto aqui na Twitch, quanto no YouTube, principalmente por causa do RPG. E... né, enfim, por causa do RPG principalmente, mas a gente acaba... eu sinto na obrigação muito de educar, então isso pra mim foi um problema no início, assim, porque eu sentia dificuldade de entrar na comunidade de RPG, eu não queria produzir conteúdo de RPG, porque eu sofri muito preconceito dentro da comunidade de RPG quando eu comecei a jogar RPG como menina, né, mulher. Então, eu lembro de entrar em sebos aqui em Curitiba para comprar livro de RPG, estar lá sentado no sebo com meu livrinho de D&D, chegar um cara, olhar para mim e apontar. Depois de anos mestrando RPG, chegar um cara para mim e apontar, isso é D&D. E eu sentada com o livro, lendo. O cara chegar para mim e falar, isso aí é D&D. Ai, meu Deus do céu. A minha vontade, tipo, olhar pra cara da pessoa e falar assim, nossa, sério, nunca ia imaginar, não sei nem ler que isso é D&D, né? Tipo, mestre há anos, chegar um cara pra mim e falar, tipo, nossa, isso aí é D&D. Então, eu sempre tive medo de chegar na comunidade e falar assim, vou olhar pra minha cara e falar, ó, o que essa mina tá falando sobre RPG, né? Então, esse foi um primeiro medo que eu tive quando eu comecei a produzir conteúdo de RPG, por isso eu fui produzir conteúdo sobre RPG. E aí Só que daí eu falei assim, pera, por que a gente vai ter medo? E eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Eu sou teimosa pra caramba. Se quer fazer alguma coisa, eu falo assim, Ana, você não vai conseguir fazer isso aí. Aí eu te entendo. Aí você consegue fazer qualquer coisa, sabe? E tipo, fogo porque eu sou muito teimosa. E eu acho que a teimosia é uma das principais características pra qualquer produtor de conteúdo, sabe? Eu acho que o produtor de conteúdo ele tem que ser teimoso. Tem. Porque a teimosia, ela te leva adiante. Ela faz você insistir, às vezes, naquela produção de conteúdo. Então, pra você produzir conteúdo na internet, você precisa ser teimoso. Você tem que teimar. Você tem que insistir. Porque não vai dar certo de primeira. Muitas vezes não vai dar certo de segunda, não vai dar certo de terceira, não vai dar certo de quarta, quinta, sexta. Você tem que insistir. E isso aconteceu comigo, assim, a sorte foi o RPG, a comunidade me recebeu muito bem. Quando eu cheguei na comunidade, o pessoal falou, olha, a menina que fala de livro, fala de RPG também, vem pra cá jogar com a gente. E me receberam bem, eu acho que, por sorte, assim, o pessoal que me recebeu na comunidade de RPG já era um pouquinho maior, tipo, Gruntar e tudo mais. Então eu acabei, tipo, o pessoal acabou, não, tá... Meio que fui apadrinhada, digamos assim, por um pessoal que daí a galera me respeitou. Mas ainda hoje, por exemplo, quando eu tô jogando nessas mesas, hoje em dia tem 90% da agenda lotada de mesas. É verdade. 60% é no Vertente Geek. E 60% é culpa da Josi. Eu sou funcionária do mês no Vertente. Tem um quadrinho lá. E... Verdade. E eu acho que, tipo assim, quando, por exemplo, eu vou jogar em outras mesas, eu sinto muito que as pessoas questionam... Ainda tem muito cara que questiona as minhas jogadas em RPG, mas não questionam dos outros caras. Tipo, não questionam, por exemplo, a jogada... Por exemplo, quando eu jogo com a Lights lá no Gruntar, questionam a minha jogada e a dela e não questionam do Tim. Ou quando comentam nos vídeos, questionam o que eu e a Lights fizemos, mas não questionam o Tim e eu e a Lights somos mestramos há muito mais tempo que o Tim e o Will, que nem são jogadores, sabe? Nem são mestres. Então, esses dias eu até tava conversando com a Lights sobre isso, que eu me senti incomodada, mas eu falei assim, eu não vou mais ficar quieta.
E eu acho que isso é muito importante. A gente não calar a boca, não ficar quieta. Chegar e falar assim... Ser teimosa. Ser teimosa, exatamente. Porque a gente é acostumada a... não são gente, são homens. A gente é acostumada a ficar quieta na produção de conteúdo como mulher, às vezes como minoria. Então, não ficar quieta também é importante. E eu acho que quando a gente fala, sabe, será que esse é o momento de produzir conteúdo X ou Y? Sempre se pergunta se daqui a alguns anos, 1 ou 2 anos, você vai continuar gostando desse conteúdo que você se produziu, né? Que você fez. Eu acho que esse é o ponto principal para você saber se é a hora de produzir conteúdo X ou Y. Por exemplo, tem conteúdo do Dante que hoje eu assisto e eu falo, cara, não é que eu mandei bem, sabe? Tipo, olha essa menina, até que manja dos Paranauê. Você do seu trabalho, né? Você tem que sentir orgulho, produzir aquilo que você faz por amor, sabe? Você olha, por exemplo, hoje em dia, quando chega alguém que... Uma coisa que me deixa muito feliz é quando chega um garoto, sei lá, de 14, 13 anos e fala, eu acabei de jogar Dantes Inferno e agora eu vou conseguir ler, eu me interessei pelo livro e eu vou ler por causa do teu projeto. Eu fico tipo, mano... Vem cá, me dá um abraço. Tipo, isso é tudo pra mim. Eu choro. Não, mas isso é foda, né? É tudo, sabe? Eu fico muito feliz com isso, porque realmente dá sentido à produção de conteúdo. E é isso que vai te motivar pra sempre produzir. Não é o dinheiro que chega. Dinheiro é bom? É bom, gente. E olha que eu sou mercenária. Eu faço tudo pra ganhar dinheiro. Eu tenho uns 500 mil empregos aí. Ela não tá mentindo. Eu sou capitalista. Nossa, mas eu também sou. Eu adoro dinheiro. Eu amo dinheiro, gente. Eu faço tudo pra ganhar dinheiro. Mas a produção de conteúdo, ela tem que ter um sentido pra gente. Senão a gente perde o sentido muito fácil e começa a produzir, só pra fazer vídeo, só pra encher buraco. E aí a gente entra muito nessa de começar a produzir um conteúdo sem sentido. Que não vale a pena. Se perde pelo caminho. Que é descartável, né? O tempo vai engolir ele. Você não vai deixar um legado, sabe? Tipo, não tem substância nenhuma. E a realidade é que a gente está, infelizmente, num contexto geral de produção de conteúdo em que a maior parte dos conteúdos são muito esquecíveis. Porque a maioria das pessoas está produzindo por produzir, porque... faz a dancinha no TikTok lá e ganha dinheiro. E assim, novamente, né? Somos capitalistas. Eu sou a última pessoa a julgar alguém por querer ganhar dinheiro. Inclusive, eu sou advogado, né? Então, tipo, eu não posso julgar ninguém. mas enfim, aqui a gente não está falando sobre... Inclusive, eu conheci o Pedro por causa disso, porque ele é advogado. E mercenário, tô brincando. Não foi, não. Olha aí, no seu caso, você me conheceu por ser advogado e eu não tô, né? Tipo, era só broderagem. Era só consulta de... Consulta porque eu tinha um hater na internet, ainda tenho. Eu ia te corrigir agora. Você tinha? Ai, caraca, tem que rir pra não chorar mesmo. Mas enfim, eu acho que o lance nós não estamos conversando aqui sobre dinheiro. Nós não estamos falando aqui, tipo, o que você precisa produzir conteúdo pra ganhar dinheiro. Não é esse o foco. Estamos falando sobre produzir conteúdo. É preciso produzir esse conteúdo, né? Por que produzir esse conteúdo? E aí é que mora... um fogo na alma, entendeu? Tipo, cara, você tem que produzir conteúdo quando aquilo realmente é um negócio que você quer tirar do seu peito, é um negócio que você quer fazer a diferença, que você vai fazer um negócio legal, sabe? Tipo, você deu o exemplo sei lá, da pessoa que fala que jogou Dantes Inferno e tudo mais, não sei o que, chega no seu canal e te dá um quentinho no coração. Eu tive um exemplo, assim, lá no podcast de uma pessoa que era mestiça, sabe, nipo-brasileira, e ela mandou tipo, um e-mail, assim, basicamente contando sobre como na vida dela, a maior parte da vida ela se afastou, sabe, em relação ao lado asiático da família dela, e que ela estava tentando se reconectar com isso na vida dela, agora mais na vida adulta,
e que o nosso podcast, de uma certa forma, tipo, tava ajudando ela a se conectar com isso, com esse lado, através dos animes e dos nossos papos e tudo mais. E, cara, isso foi, tipo, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, sabe? E, assim, eu não estou produzindo conteúdo pensando nessa Quero pessoa. fazer isso, Eu né? quero fazer isso, mas olha o quanto é maravilhoso perceber que, tipo, o meu conteúdo, de uma forma indireta, tá provocando algo positivo em alguém, sabe? Eu acho que muitas vezes, e até nessa questão de ganhar dinheiro, né? Eu gosto muito de desmistificar isso. Tem muita gente que fala assim, não, pra você ganhar dinheiro, você precisa fazer Lançar o TikTok. milhões no YouTube. Hoje eu tava fazendo uma reunião com um canal que ele tem mais de 1 milhão de inscritos. Eu, com 48 mil inscritos, ganho mais no AdSense do que ele, Olha aí. por exemplo. Vamos fazer assim. Tem muita gente que acha que pra ganhar dinheiro precisa ter muito inscritos, muito número, muito isso, muito aquilo. Números não querem dizer bosta nenhuma. Porque se você não tem engajamento, se você não consegue conversar com a sua comunidade, dane-se. Os números não são nada. E isso é muito importante, porque assim, sou um canal pequeno. Dentro dos próprios canais literários, dentro dos próprios canais de RPG, eu sou um canal pequeno. Mas a gente já fez tanta coisa legal, sabe? Tipo, Gusta tá aí, a gente trabalhou junto em épocas que a gente começou aí a fazer anúncios e tudo mais, a gente trabalhava na mesma agência, na 8 Bits, e a gente começou, o Mustefaga, que vai conversar com a gente na próxima semana, fazia esse trabalho com a gente também. A gente começou, a gente fez comercial na TV, a gente foi representante do Mundo Livros do Submarino, a gente fez muita coisa legal, a gente foi pra Flip, a gente foi pro Bienal, a gente fez muita coisa bacana, mesmo sendo um canal pequeno. Então tem como sim você fazer coisas mesmo estando dentro de um nicho. Às vezes é muito mais fácil você ganhar dinheiro e conseguir chegar a lugares sendo um canal, sendo um produtor de conteúdo de nicho. Ana dançando na TV é minha Ana favorita. Ana cantando na TV, né? Eu morro de vergonha disso. Então tem como você fazer coisas que conseguem transformar e mudar e transformar a sua comunidade sendo um canal, um produtor de conteúdo de nicho pequeno. Você precisa saber como se comunicar com a sua comunidade. Você só sabe como se comunica com a sua comunidade se você fala com quem você entende. Com quem entende do seu conteúdo, com quem entende do que você gosta. Você só consegue se comunicar se você se comunica falando sobre aquilo que você gosta. Pedro gosta do quê? Do que eu gosto? Do que você gosta, Pedro? Assim, no geral, gosto de cheeseburger. Pedro gosta de cheeseburger, inclusive me trouxe um cheeseburger uma vez muito gostoso. Nossa, Pedro, que saudade daquele cheeseburger. Aí, ó. Nossa senhora, você reclamou no começo que eu não te levei vinho gelado, mas eu já te levei cheeseburger. Verdade, na sua casa. você já me trouxe comida. Nossa, vontade de comer aquele hambúrguer. Muito bom. Mas é isso, se o Pedro... veja, é isso que eu tô falando. O Pedro gosta de hambúrguer, ele trouxe o hambúrguer, ele conversa sobre hambúrguer, ele fez uma parceria sobre hambúrguer envolvendo o Animes Overdrive. Isso deu certo, por quê? Porque é algo que ele gosta, faz sentido com ele. Então as coisas que você conversa e fala sobre você precisam ter esse envolvimento. Então, a proporção da importância entre o tamanho de comunidade com o engajamento é tipo 30-70. Cadu, eu acho que não tem um número correto. Não existe, tipo, regra nisso, sabe? Depende muito. Por exemplo, é claro que quanto maior você vai ficando, a tua comunidade cresce. Nem sempre todas as pessoas que estão ali estão envolvidas 100% com a sua comunidade, né? Existe gente que acompanha só por acompanhar, tem gente que acompanha você porque às vezes só pra falar, só pra fuxicar sobre a sua vida, tem muito hater que te acompanha, enfim, não tem uma regra específica sobre isso, mas de forma geral, eu posso dizer que 20% da sua comunidade é que vai estar te acompanhando 100%, tipo, 90%, 100%.
Esse negócio de você se conectar com coisas que tem a ver com você é algo até difícil, né, de você manter novamente, repetindo a questão de você às vezes ser escravizado pelo algoritmo, né, porque nem sempre as coisas que você tem objetivamente interesse é o que o algoritmo quer que você faça para engajar, mas aí o que você quer? Você quer ficar frustrado e triste produzindo um negócio porque você tem que produzir? Ou você quer, por exemplo, o exemplo que a Ana deu, tipo, cara, eu ia na hamburgueria do brother lá, tipo, pra provar caraca, o Naruto Burger, e a gente bolou a ideia, ele falando a ideia do sanduíche, como que ia fazer, não sei o que. Cara, foi assim, maravilhoso, saca? E a gente vendeu hambúrguer pra cacete no mês lá foi em dezembro do ano passado, Nossa, sabe? aquele hambúrguer tava muito bom. Cara, foi um negócio tão legal, sabe? Tão divertido. Aí você me pergunta, isso te rendeu, sei lá, um monte de seguidores? Isso te rendeu um monte de dinheiro? Não. Mas eu deixei uma marca muito legal, saca? Tipo, na história daquela hamburgueria, na história do meu podcast, sabe? Do meu programa, das coisas que a gente fez e das pessoas que a gente se envolveu de alguma forma. Faz sentido, mas sinceramente algo que me prejudica nesse tipo de consumo é a saturação de informação, muitas vezes inútil das outras coisas. Cadu, a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essa quantidade exacerbada de informação que a gente tem, e né, a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes, sobre a quantidade de informação e às vezes a necessidade que a gente tem de parar um pouquinho e pensar, pisar no freio, e é necessário produzir esse conteúdo agora, sabe? A necessidade de a gente parar e pensar em um conteúdo que seja aproveitável, que seja duradouro, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente produz um conteúdo que é muito... como que eu posso dizer? Muito imediatista. É um conteúdo que você pode pegar e jogar ele no lixo assim que você postar. Ele não dura muito. Eu tava falando isso com um canal hoje, que o gráfico dela sabe aquele vídeo que dura um dia? É o vídeo diário. O vídeo dura um dia. A vida útil do vídeo é um dia no gráfico. Tipo, amanhã ele já não existe mais. Não existe mais. Uhum. E eu vejo, gente, por quê? Por que olha o trabalho que você tem. Você demora mais de um dia pra produzir esse vídeo. E o vídeo tem a vida útil de um dia. Já não vale a pena. Não compensa, pelo amor de Deus. Não vale a pena. Meu problema é... Eu amo criar conteúdo e faço isso de mil maneiras. O problema é que eu sou péssima em monetizar. Gusta, monetizar não é fácil. Não é fácil monetizar conteúdo. Muitas vezes, a gente demora pra conseguir monetizar o nosso conteúdo e entender as formas de monetizar. E às vezes a gente esquece que... E eu já falei isso pra você, que a gente precisa monetizar a gente e não o nosso conteúdo. A gente esquece que a gente é um produto. E aí eu tô falando marqueteira mesmo, né? Sem escrúpulos, sem... Pausa para o marketing. A Jess falou, no Vertente só monetiza vídeo tutorial. Por exemplo, eu como pausa, a forma que a gente mais monetiza é vendendo, digamos, a Ana para evento. Eu apresentando evento. Foi a forma que eu mais consegui ganhar dinheiro com o pausa. A gente traz vídeo resenha, a gente faz publi no Instagram, a gente faz várias formas. Eu posso abrir o meu Media Kit aqui e mostrar pra vocês. Eu não tenho nenhum problema com isso. De mostrar o meu Media Kit, de mostrar o que eu faço. Mas a forma com que a gente mais consegue monetizar o pausa hoje em dia, não agora porque a gente tá no meio de uma pandemia, não tem eventos. Eu não vou vender pra você. Não vai vender. A minha mãe falou que não quer me vender. Deu pra ouvir. Muito bom. Mas a melhor forma que a gente consegue hoje em dia monetizar esse conteúdo é a presença em eventos, por exemplo. Tipo, porque a gente que produz conteúdo e esse conteúdo é muito centrado em a pessoa que a gente é muito mais fácil monetizar a pessoa que a gente é. Né? A gente cria o brand, a gente cria a pessoa e acaba vendendo essa persona. Né? A presença em evento, então... Quando a gente vai para evento, eu geralmente faço entrevista com o autor. E aí são outras oportunidades incríveis que surgem, né? Na Bienal, eu passei 11 dias na Bienal. Trabalhei igual um cavalo.
Passei 11 dias entrevistando, fazendo ações. E outra coisa que é legal hoje em dia é que você não precisa necessariamente fazer ações para sua rede, para o seu conteúdo, mas fazer ações para as redes das marcas, para o conteúdo das marcas, né? Então eu fazia as ações para a rede do Submarino, para o conteúdo das ações do Submarino, porque muitas vezes a marca em si ela não tem quem produz conteúdo para ela, né? A agência, o produtor de conteúdo ali, eles não existe, né? Ela produz como marca. Então é interessante ter alguém que fique ali como persona, que tenha um produtor de conteúdo, que tenha uma carinha, né? Essa humanização que a gente dá como produtor de conteúdo. A humanização é muito importante. E os melhores conteúdos são esses que você tem rostos de pessoas para colocar, né? Vemos e convenhamos, assim. Até porque, na realidade, hoje em dia, vamos dar uns exemplos práticos, assim, de coisas que mudaram. Vamos falar do Omelete, que é um dos maiores canais de cultura pop do país. O Omelete, por muitos anos, ele foi um canal, assim, totalmente impessoal. Você não sabia quem eram as pessoas por trás do Omelete. Coisa que hoje em dia já não é mais verdade, sabe? Porque nesse ponto, até isso, eles, que são os maiores do país, eles entraram nessa, sabe? Tipo, não, a gente precisa conhecer quem que é. O Borgo, por exemplo, sabe? Tipo, e aí e o Forlani, e dar a cara pra essa entidade, né? Porque antes era literalmente um portal de 1 bilhão de notícias, os textos e tudo mais, e assim, ninguém tinha rosto, ninguém tinha nome, era um negócio. Eu acho que totalmente... uma coisa que a gente se prende muito, por exemplo, eu vou produzir conteúdo de RPG. E aí a gente pensa só no produto final. Por exemplo, eu vou monetizar a mesa, então eu vou chegar pra editora e falar assim, ó, vou fazer a mesa desse sistema. Vamos vender aqui a mesa desse sistema? Vamos fechar aqui, patrocínio da mesa desse sistema? Mas não é só isso que você pode monetizar. Poxa, vai ter uma taverna nessa mesa. Vamos falar com uma loja. O nome da taverna pode ser o nome da loja, sabe? Tipo, você pode fazer várias coisas dentro dessa taverna. Pode ter a lojinha do fulano dentro da live, sabe? Tipo, você pode fazer anúncios dentro da live, da lojinha do fulano, interpretar, juntar isso pra dentro da sua live, fazer o anúncio de formas diferentes, fazer a publicidade de forma criativa. E isso, gente, é só pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? Tipo, a gente pode pensar, sim, exatamente, sabe? Pensar um pouquinho fora da caixa em como colocar essa publicidade de um jeito diferente dentro da sua mesa de RPG. Mas assim, Gusta, se sinta abraçado, tá? Porque eu sou um cara também que eu sou péssimo nessa parte de monetização, tanto que no Animes agora que a gente tá começando com a... Olha a Jugane, olha o Jugane. Eu tô esperando! Não fala. Eu tô esperando, eu acho que há 3 meses, uns arquivos aí pra eu fazer um Media Kit, sabe? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É verdade, gente. Aí, ó, tem um pouco de culpa nossa, com certeza. Nossa, no caso, minha. Nossa de quem? Nossa de quem? Da equipe do Anime. Eu já jogando a galera pra isso, mas... Produzem ser... Síndrome do pequinês, pois é. E isso é muito interessante também no Brasil, né? No Brasil, a gente tem alguns problemas, querendo ou não, o fato do nosso mercado às vezes não entender essas mídias, né? Tipo, podcast, ele é bem ruim, assim, é uma mídia muito ruim de venda, porque a maioria da galera não entende o alcance de podcast, não entende o valor que tem um podcast pra ele fazer, uma empresa fazer propaganda, sabe? Te contratar do tipo... E é um negócio que tem mudado... Cadê o link de afiliados desse podcast? Então... Não vou contar, eu vou soltar spoiler aqui, pô, não vou falar nada. Mas cadê... Não é assim, vou contar spoiler, já tinha que ter... Porque então, eu quero assistir o anime e se você comentar e recomendar um mangá, eu quero ler. E daí eu vou clicar na Amazon, vou comprar lá e vou comprar com o meu link. Não vou dar dinheiro pra você. Tá errado. Tá errado. Cadê o link de afiliados? A Josi fez link de afiliado depois de encher o saco dela. O Gusta, fui lá mandar fazer link de afiliados. Olha aí, clica com o meu link. Eu vou falar que a Ana brigou comigo. Briguei mesmo. Não, a Ana brigou com todo mundo. Aqui tem, dessas 23 pessoas, tem umas 10 aí que a Ana já brigou. Meu papel nessa internet é brigar com as pessoas.
Não, e assim, eu estou aqui nessa mesa de debate e nesse assunto de monetização, eu estou representando a galera que demora pra, tipo, engrenar, sabe? A Ana, porque a Ana é essa mulher, pelo amor de Deus, espertíssima aí. Eu sou um tapado. Só que é engraçado até a questão do... A gente tende a achar, e isso assim, eu falo com certeza por mim, você tende a achar que você só pode monetizar se você for gigante. Se você tiver, por exemplo, 1 milhão de seguidores, sabe? Olha, eu acho que a faculdade de marketing me quebrou. Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Vou contar pra vocês uma coisa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, assim, já que a gente tá falando disso. Você sabe Dante de cor? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e la dritta via era smarrita. Só essa parte. Essa, inclusive, eu já ouvi você falando outras vezes. Só essa aí que eu sei de cor. Só isso. E essa é uma coisa que eu também penso muito, assim, tipo, é uma coisa quando você começa a produzir conteúdo que é bem difícil pra mim até hoje em dia, assim. E é uma coisa que até eu tive que lidar em relacionamento com isso. Eita! Porque, não, sério, é porque pra mim é muito difícil assistir coisas, ler coisas sem pensar em produzir conteúdo sobre aquilo. Ah, sim. Então, por exemplo, quando eu namorava e a pessoa não era produtora de conteúdo também, por exemplo, meu ex-namorado não tinha nem conta em rede social. Então, tipo, era completamente o oposto. Já passei por isso. Completamente o oposto. Então, tipo, era aquela coisa meio complicada, assim, porque, querendo ou não entende completamente como é. E isso dificulta também. Você pensar, vou assistir uma série... Querendo ou não, você quer assistir coisas que tá lançando, não quer assistir coisas tão antigas, às vezes, ou, né, quer ficar mais atualizado, ou ter algo assim. Por isso que é isso. Por essas outras coisas, mas enfim. E a gente... E às vezes, pra mim, é muito difícil pensar em algo e não só não associar a Dante, mas assistir algo e pensar, não vou produzir conteúdo. Eu tô assistindo o dorama lá, eu falei, não, vou assistir esse dorama pra pensar, amorzinho, meu coração aqui tá fofinho. Associar com Dante. Não associei o dorama a Dante. Eu tô assistindo o dorama e eu quero o quê? O amor na minha vida. Até porque que dorama seria esse, né? Tipo... O Romance do Inferno. Imagina. Mas tem um livro que eu gosto muito, um filme que eu gosto muito, inclusive, que é Amor Além da Vida, que dá pra fazer vários paralelos de Dante, super inspirado, inclusive. Mas eu tô pensando assim, putz, eu quero gravar um vídeo quando eu terminar de assistir esse dorama. Eu vou fazer como... Porque você não deve assistir um dorama quando estiver solteiro. Quero fazer um vídeo assim que eu terminar de assistir esse dorama. Então, a gente começa a associar coisas e pensar na produção de conteúdo quando produz conteúdo. Ela vira uma parte da sua vida. É meio inevitável você não pensar na produção de conteúdo quando você é um produtor de conteúdo. Sua vida vira. É monetizar a vida, José, infelizmente. Quem é que tá? É monetizar a vida, mas não necessariamente é monetizar a vida. Produzir a vida. Não, e aí a pergunta pra você, Ana, assim, porque... Ai, meu Deus. Não, pra você, Tô produzir conteúdo tem a ver com expressão? Sim. Porque pra mim, essa é a maior parte, a maior parcela da minha produção de conteúdo é sobre isso. É sobre eu querer falar, é sobre, sabe, eu querer me expressar e falar sobre a minha experiência, sabe? É isso. Então, por mais que a gente quer monetizar, a gente quer... Eu vou ser poética e falar que produzir conteúdo é a minha forma de amar. Olha aí, mas por que não? Entendeu? Por que não? Você, inclusive, mencionou a questão do ex aí, que eu não entendia. Eu passei pela mesma coisa que você, com um detalhe que a pessoa realmente, assim, teve problemas no relacionamento, tanto que virou ex, né? Problemas no relacionamento porque ela também era uma pessoa que não tinha nem conta em rede social, ela não entendia a necessidade, ela via como exposição desnecessária, sabe? E assim, pelos olhos de alguém que não entende, que não produz e que não participa disso tudo, é exposição desnecessária, entendeu? Pelos olhos, pela lente do olhar dessa pessoa, é isso. Agora, pela lente do meu olhar, por exemplo, o que é produzir conteúdo pra mim?
Produzir conteúdo é ter a oportunidade de conhecer você. A oportunidade de ter conhecido o Gusta, que tá aí no chat, a Josi, sabe? Vocês três já gravaram comigo, eu já, sabe, participei de uma mesa de RPG com você. E tudo isso, todas são pessoas Você maravilhosas. Já conheceu meu coelho. Eu já abracei o seu coelho. Josi, segura essa. Você já abraçou o coelho da Ana? Eu já abracei esse coelho, sacanagem. A Josi... Beijo. Não, mas assim, falando sério sobre isso, sabe? Tipo, eu tô virando o chato emocionado quando eu falo dessas coisas nas mesas de RPG que eu jogo. Quando... Isso ficou meio pervertido. Não, tudo bem. Entendo o que você quiser. Não ficou, não. Eu tô pensando aqui no... Que isso, Josi? Cara, que você anda lendo? Não, mas assim... Pra mim, uma das partes mais importantes é sobre Cadê? Gente, não Vocês parece. estão muito errados, gente. Não parece. Não adianta vocês forçarem a barra. Vocês estão muito errados. Da onde eu vim ser putaria. Nossa senhora. Vocês estão muito errados. A gente é uns anjos. Ah, não. Fale por você. Mas aí... Eu sou. Eu não. Mas tudo bem. Eu sou honesto. Eu sou advogado. Eu sou um anjo. Você percebeu essa frase? Eu sou honesto, eu sou advogado. Não faz nenhum sentido. Não, mas pra mim a conexão e conhecer as pessoas, me conectar com as pessoas é uma parte muito, mas muito relevante, sabe, nessa trajetória de produção de conteúdo. E o podcast, querendo ou não, é a mídia que eu mais me identifico e mais me identifiquei na minha vida, assim, de produção de conteúdo, sabe? Principalmente pela possibilidade de eu conseguir pegar, tipo, Ana, vamos gravar sobre anime tal, e, sabe, a gente poder conversar e, poxa, trocar uma ideia, eu entender um pouco mais quem é você também entender um pouco mais quem sou eu, tudo isso, a gente falando de algo que a gente gosta em comum ali, sabe, animação japonesa, tudo mais, enfim, pode ser qualquer tema. E me conectei com muitas pessoas através da RPG, que pra mim foi uma surpresa. Eu nunca planejei estar no meio do RPG, e foi uma surpresa muito boa pra mim, sabe? Porque eu conheci a Evelyn, né, amiga nossa aí, e conheci ela do jeito mais aleatório do mundo, assim, no Twitter. Tipo, eu perguntei um negócio pra Timeline. Amor das nossas vidas. E aí a Ivy, ela brotou na minha vida, assim, brotou. Ela me achou de uma pesquisa do Twitter aleatória, falando de Falkensteins. E a Ivy colocou a gente um na vida do outro. Você tá entendendo? Se não fosse, tipo, eu me comunicando no Twitter, essa pessoa que hoje... Tipo, a Ivy é minha melhor amiga hoje, entendeu? Tipo, é uma pessoa que me conhece pra cacete, que tá presente, está presente em momentos muito importantes na minha vida, sabe? E é uma pessoa que a internet, tipo, e a exposição me deu de presente, e ela me levou a outras pessoas maravilhosas e, sabe, tudo isso se mistura. Então... E é muito legal isso, né? Saber como, tipo, a produção de conteúdo te levou a isso. Por exemplo, eu acho isso muito legal. Por exemplo, o Gusta, que, né, tá aqui hoje no chat com a gente. Eu conheci o Gusta trabalhando com o Mustefaga. O Mustefaga, eu conheci ele quando eu comecei o Pausa, tipo... 10 anos atrás, ele tinha um canal, Nerd Etc, e produzia conteúdo com o Nerd Etc. E aí a gente tava... acho que a gente começou a produzia conteúdo sobre quadrinho naquela época. Eu falava sobre quadrinho. Hoje eu fico aí reclamando, falando, eu não gosto de super-herói, mas é só pra fazer charme, porque eu produzia conteúdo sobre quadrinho antes de falar sobre livro. Eu sou a louca do super-herói, gente. Eu só faço charme aqui. E eu fazia conteúdo sobre quadrinho. O meu cachorro se chama Sandman, né? E a gente começou a conversar sobre Sandman. E o Mustefaga começou a editar os meus vídeos. O primeiro vídeo do canal foi o Mustefaga que editou. E aí, Mustefaga, né? Passou o tempo, o Mustefaga começou a ter uma empresa. Ele tem a 8 Bits, que era uma agência de publicidade. Eu saí da agência que eu trabalhava. O Mustefaga me chamou pra trabalhar com a agência social media na agência dele. Gusta começou a trabalhar nessa agência. Trabalhei com o Gusta era atendimento, social media. Depois aí, ó, muito
tempo se passou. Tô eu e o Gusta conversando, produzindo conteúdo, e a gente vai fazer um programa sobre namoro aqui na Twitch. Opa! Olha aí. Inclusive, se inscrevam no nosso programa de namoro, quem quer arrumar um namorado. Vai ser ótimo. 2 solteiros querendo arrumar namorado pros outros. Bom, pausa para um café e voltamos com o programa de namoro. Tá certo, é isso aí. É. Não, mas eu defendo com unhas e dentes, sabe? Tipo, eu acho... não acho que produção de conteúdo seja pra todo mundo. E nem acho que tem que ser, sabe? Mas eu acho maravilhoso a gente tirar essas coisas boas quando a gente produz conteúdo, sabe? Senão vira escravização, você ser escravo do seu público, você ser escravo de um conteúdo que você não quer produzir, sabe? Então, se a gente acaba associando cada vez mais com essas outras coisas positivas, sabe? Que a gente se enriquece, né? E se a gente se enriquece dessa forma, a gente, de certa forma, também tá afetando nosso público. E aí a gente volta, a conversa faz giro circo, né? Tudo tá planejado aqui, gente. Vocês acharam que não tinha uma pauta? Tem pauta, gente. Isso aqui, ó. A gente conversou horas sobre isso. Pera que a gente conversa muito sobre produção de conteúdo. Mas é muito isso, assim. Eu acho que, no fundo, o que a gente queria falar sobre... Esse é o momento, essa é a hora de produzir conteúdo X ou Y, é isso que a gente deve fazer. Eu acho que existe algumas coisas que você deve pensar. Primeiro esse conteúdo, você vai demorar mais tempo fazendo ele do que a vida útil dele? Se sim, já é um pontinho pra você colocar na balança. Você vai demorar mais tempo fazendo ele do que ele vai viver, já é um ponto pra se pensar, né? A não ser que seja um conteúdo que ele precise ser, tipo, imediatista, sei lá, é um conteúdo, por exemplo, informativo sobre o Covid. Aí a gente entende, sabe? Tipo, é um conteúdo, sabe? Mas é diferente, né? A natureza dele é diferente. Existem casos e casos, né? A gente tá ali... E eu queria agradecer ao Lobato por ter vindo aqui aparecer nesse canal belíssimo. E eu vou contar pra vocês que o primeiro confirmado na mesa de purgatório... é Pedro Lobato. Sim! E é por isso que eu vou ler o livro agora. Pra ficar inteirado das referências aí, pra não perder nada. Olha aí ela fazendo uma pausa para um café. Um chazinho. Uma pausa para um chá. Olha, gente, Ana, obrigado, né, por ter me convidado aí pra conversar sobre conteúdo. Você sabe que eu adoro isso, a gente brinca, mas fala sério quando a gente fala, tipo, você me chama pra fazer um projeto novo, não sei o quê, eu tô dizendo sim, eu nem pensei se a logística faz sentido, se vai dar certo, e é igual ela me chamando pra mesa de RPG, sabe, ela só eu chegou... Eu sei que eu chamar você vem. A Ana literalmente ela mandou assim, Pedro, você top? Top. Aí depois ela terminou. Jogar RPG? Sim, claro, óbvio. Gosto de gente assim, eu chamei, a pessoa vem. Não, Lobato é dado.